mais sobre a psicanálise do cotidiano. Hoje com o tema O Homem e o Amor. Num vídeo recente eu falei sobre a mulher e o amor. A relação, que a mulher tem com o amor, como é que ela estrutura mentalmente o amor. Eu discuti com vocês naquele vídeo, que basicamente a mulher pensa e age diferentemente do homem dentro do campo amoroso, porque ela tem diferenças reais, diferenças anatômicas, diferenças biológicas. Os seus órgãos sexuais são órgãos que agem mais internamente. A cavidade vaginal aponta para o gozo interno. A mulher também, ao receber o sêmen, ela se apronta processualmente para ser uma mãe, se apronta para dar de fato causa a um filho e se apegar a esse filho. Ou seja, o sêmen se transforma num feto, o feto precisa de um tempo de maturação para se tornar uma criança, e quando se torna uma criança, sai de dentro do corpo da mãe e vai parar em seus braços. Então entendam que o apelo de continuidade ele é maior. Já no caso do homem, os órgãos sexuais são diferenciados. É bom pensar aí que o pênis aponta para a exterioridade. O homem pode colocar o seu sêmen, a sua semente. A palavra sêmen originalmente vem de semente, pode fecundar várias fêmeas. Ele não precisa se vincular a nenhuma. É por isso que, historicamente, a ideia do homem esteve sempre muito vinculado à ideia do caçador, daquele que possui, daquele que abate. A ideia do macho alfa, ainda hoje, é essa ideia tirânica do macho que abate, que caça. Isso tudo está muito ligado a essa parte anatômica, a essa parte visível. O seu gozo é um gozo visível, é um gozo que se mostra exteriormente. Então entendam que essa anatomia ela terá um peso para a organização propriamente daquilo que é mental. O fato também dele expelir, dele colocar o sêmen dentro da mulher e não estar mais ligado ao sêmen, faz com que na sua mente a própria relação seja pensada como uma coisa descontínua. Por isso o homem ele pode fecundar várias mulheres, várias fêmeas e não se vincular a nenhuma. Por quê? Porque ele só colocou ali o sêmen e ele se retira como macho alfa. Vejam, que esse fato faz com que o amor seja pensado psiquicamente, no caso do homem, como algo mais descontínuo, diferente da mulher, que por natureza tem esse padrão de continuidade, apela para a integração, apela para os vínculos mais profundos com o ato em si. O homem ele não tem esse tipo de vinculação. E aí entra também os aspectos chamados de culturais. O homem sempre foi pensado como o fecundador, como aquele caçador que transa, mas não precisa estar vinculado àquela transa. O homem faz mais facilmente a divisão entre sexo e amor na sua mente. Por quê? Porque ele não romantiza, ele pensa só no orgasmo, na satisfação, no prazer sexual com determinadas mulheres. Só com algumas que ele se apegará. E quando ele se apega, aí podemos dizer que há o aspecto amoroso ali envolvido, Mas entendam que nesse sentido ele não precisa necessariamente se apegar com todas as pessoas que ele teve uma relação. Então isso já evidencia
que a relação sexual na mente do homem não precisa ter uma história, não precisa ser justificada historicamente. No caso da mulher, é diferente. Eu sei bem o que eu estou dizendo, 30 anos ouvindo pessoas dentro do meu consultório, eu sei bem como as mulheres pensam. Mesmo aquelas que aparentemente são liberais, quantas vezes não me confessaram, olha, quando eu estava transando com aquele fulano, eu já estava me imaginando no altar. Eu já estava me imaginando entrando na igreja com aquele fulano. Ou ouvi uma voz interna que dizia, esse será o seu homem, o seu marido, o pai dos seus filhos. E vejam que mulheres, muitas vezes, muito liberais, muito para frente, mas que tinham uma visão interna muito tradicionalista. No caso do homem, ele é um pouco diferente da mulher, exatamente porque ele não vincula a transa a uma história. Ele vincula a transa só ao gozo, ao prazer, à estética do belo. E isso faz com que a relação que ele tenha, né, com o amor seja uma relação bem diferente. Como eu havia dito, ele se vê como o caçador, ele se vê como aquele que domina, como aquele que controla a relação amorosa, né? O que, num sentido histórico, é bem diferente no caso da mulher. Como vocês viram no vídeo passado, ela foi ensinada a ser amada. Mais até do que amar, a ser amada. Ela precisa ser amada para existir. Parece que um certo sentimento de falta ontológico só se controla ou se reduz psiquicamente à medida que ela encontra um dono, alguém que possa possuí-la. Essa é a visão tradicionalista, né? É lógico que isso tem mudado, isso tem se transformado, mas por séculos, milênios, né, a mulher foi ensinada a viver só a partir do amor, enquanto o homem não. O homem ele podia ter várias mulheres. Vocês certamente já ouviram falar nos chamados haréns, né? Pessoas poderosas, influentes do passado, reis, monarcas, grandes guerreiros, tinham verdadeiros haréns. Quase não se fala, né, do oposto, da mulher com haréns de homens. Por quê? Porque a ideia é que o homem tem essa primazia. Ele é o macho alfa e por isso ele pode ter muitas mulheres, muitas parceiras para o seu gozo e não para a continuidade, narcisicamente, algo que se vincula ao seu eu mais íntimo. Aí percebemos também uma outra diferença. Como os órgãos sexuais do homem apontam para o externo, o pênis é um órgão externo, o homem também é mais exterior, mais superficial dentro dessa área sexual, dentro dessa área amorosa. Ele vai demorar um certo tempo para desenvolver certo lastro de continuidade, certo lastro mais profundo com uma mulher. Por quê? Porque até culturalmente ele foi ensinado a não ficar preso, a não acreditar, né, que qualquer pessoa que ele dorme, que ele vai para a cama, deve ser pensada como uma pessoa especial e merece uma continuidade. Então, e essa carga toda é a carga que chamamos de tradicional. É aquilo que nós recebemos. Então aí nós temos o fator biológico, o fator que predispõe o homem, né, a essa descontinuidade, o fato dele ter órgãos externos, e existe o fator cultural, que o coloca como o caçador, que coloca o homem como o único que tem direito ao gozo. Na Idade Média, a mulher que tinha prazer era muitas vezes pensada como doente, como ninfomaníaca. Muitos desses termos são termos pejorativos porque
tentam estigmatizar a sexualidade feminina como uma coisa inferior. O homem não. O homem se sentia até no direito de buscar mulheres fora, né? A ideia de ter parceiras fora era quase que um direito em determinadas sociedades. Vejam que isso está muito ligado a esses fatores biológicos e culturais. Para ajudar didaticamente, eu montei, a partir daquilo que atendi no consultório, alguns tipos amorosos. Da mesma maneira que eu montei 4 tipos amorosos, né, para as mulheres no campo amoroso, eu montei também 4 tipos amorosos para os homens. O primeiro tipo é o que chamei de Dom Juan. O Dom Juan é o primeiro tipo. O que significa o Dom Juanismo, o homem dentro desse campo? Esse Dom Juan, ele tem inúmeras amantes, porém, nenhuma é pensada como um verdadeiro amor. Normalmente, esse tipo de homem, ele sofre de uma forte fixação materna. Ao deslizar de parceira a parceira, ele busca, no fundo, a mãe. E, de alguma forma, ele acaba por vilipendiar as mulheres, porque são só objetos descartáveis, parceiras, e ele acaba por preservar internamente um desejo incestuoso pela imagem da mãe. Entendam aí, né, que esse dom-juanismo faz com que a pessoa tenha muitas parceiras para não ter nenhuma. Quem tem muito significa não ter nenhuma. Então isso indica que é uma estratégia. O dom-juanismo, nesse sentido, é uma maneira do indivíduo preservar um desejo incestuoso, um vínculo, né, excessivo com a imagem da mãe. O segundo tipo, o romântico, é um tipo idealizador, semelhante, né, à mulher idealizadora, aquela que eu chamei de tipo a princesa. Nós temos o romântico. Suas relações são habitualmente platônicas. As mulheres são idealizadas, escondem, né? Na verdade, essas mulheres idealizadas escondem a sua própria imagem, o que faz desse tipo alguém muito mal resolvido sexualmente. Isso é uma coisa importante. Às vezes, esse tipo romântico, idealizador, ele está escondendo a sua própria homossexualidade, o seu próprio desejo de ser uma mulher, ou de esteticamente, né, mergulhar na imagem mais forte da mulher. Por isso, ele está mais ligado platonicamente à estética da mulher do que quer verdadeiramente uma mulher, uma parceira real. Agora temos o terceiro tipo, é o compulsivo. Então nós temos aí o Dom Juan, o romântico e o compulsivo. Que tipo de estilo tem o compulsivo? É o tipo que usa a sexualidade como uma válvula de escape. Sua compulsão manifesta simbolicamente a sua grande ansiedade. Assim, a descarga sexual torna-se um vício. Então, quando nós falamos do compulsivo, nós não estamos falando de alguém que seja capaz de amar. O que ele quer é mais o corpo feminino como um receptáculo do seu esperma, do seu gozo. Ele não tem verdadeiro vínculo, né, com a parceira, com uma mulher. Daí então o tipo compulsivo quase sempre permanecer sozinho, com muitas amantes, mas permanecendo sozinho, e valoriza a sexualidade sobre todas as coisas. É importante dizer que o compulsivo, ele pode ser pensado como um viciado exatamente porque ele não consegue amar profundamente. Ele só se vincula ao corpo da pessoa e não propriamente à alma, aquela parte mais profunda. É o inverso do romântico. O romântico não quer o corpo, fica só com a alma. Já o compulsivo não quer negócio de alma, só pensa propriamente no corpo, né, no gozo.
E, por fim, o psicopata. Então nós temos o Dom Juan, o romântico, o compulsivo e o psicopata. Que tipo é o psicopata? O amor que esse tipo dispensa ao objeto é sempre um disfarce para a posse. Ele é um sujeito possessivo, é um sujeito controlador. Na verdade, o amante é apenas uma coisa a ser dominada. A amante não deixa de ser um objeto qualquer que ele usa, só um objeto de controle. Por isso, perdê-la equivale a perder-se a si próprio. Esse é um fator importante. O tipo psicopata não aceita a perda. Ele talvez nem tenha interesse genuíno no objeto, mas ele não quer perder. Por isso o psicopata é o tipo passional, é aquele que acaba por matar, aquele que acaba por perseguir, não aceita o fim da relação, prefere matar a pessoa de que vê-la nos braços de outros. Tudo isso está ligado a um tipo amoroso específico. Então vejam, eu citei nesse programa, né, 4 tipos. O Dom Juan, que em geral, né, tem diversas parceiras, mas está fixado na mãe. Na mente dele, ele sempre repete uma frase padrão: mulher de verdade só a minha mãe. Todas as outras falham. Todas as outras me decepcionarão. Só posso confiar em minha mãe. Então esse Dom Juan é aquele que incestuosamente ainda está vinculado à mãe. O romântico é aquele que vive no mundo da lua. É aquele que só se apega à estética da mulher, poeticamente acha a mulher o máximo, linda, mas não aceita conviver com mulheres reais. O que ele quer é mais uma estampa para ser adorada do que uma pessoa real. O compulsivo, esse é um indivíduo que se vincula mais ao corpo da mulher, ao gozo, ao uso. Por isso ele pode trocar uma mulher como troca um carro, um relógio, porque só se apega ao aspecto físico, né, e sexual. E por fim, o psicopata. O psicopata é o pior tipo porque ele tem esse desejo de posse que pode se transformar até em um desejo criminoso, assassino, pode se tornar um homicida. Então entendam, né, que esses tipos ideais, eles são apenas clichês, matrizes que eu criei para didaticamente vocês entenderem, tanto no caso das mulheres como no caso dos homens, né, a maneira que certos homens e mulheres usam para se relacionar com o objeto amoroso, como se comportam dentro desse campo tão interessante. Num próximo vídeo falarei mais sobre a questão dos ciúmes. Por que sentimos ciúmes? Até lá!